Olá a todos e todas! Ao longo deste vídeo, abordaremos a primeira parte do livro de Michel Foucault, Vigiar e Punir, que trata dos suplícios infligidos às pessoas consideradas criminosas antes de existirem as prisões modernas. Além disso, ele traça paralelos descrevendo a realidade da época que tais atos ocorriam e como se deu a mudança de tratamento ao longo da história. Comecemos, então, apresentando como eram caracterizadas as penas através de suplícios descritas no livro, bem como qual era seu objeto. A punição, naquele contexto histórico e social, era vista como uma retribuição do crime cometido. Por isso, havia uma certa noção de proporcionalidade do suplício. Na Idade Média, as sanções dos crimes eram castigos. Esquartejavam o corpo, amputavam, marcavam simbolicamente no rosto ou no ombro. Eram expostos vivos ou mortos. Era dado como um espetáculo. O suplício tinha como função purgar o crime. Não reconciliava. Traçava sobre o próprio corpo do condenado sinais que não deviam se apagar. A ritualização da Igreja possuía uma participação ativa nos suplícios e se beneficiava desse envolvimento, porque lembrava à população a imensidão do poder divino e da importância em se comportar conforme os ensinamentos religiosos. O objeto de punição por meio dos suplícios era o corpo dos condenados, que tinha que pagar com dor e sofrimento o crime que havia cometido. O corpo supliciado se insere em primeiro lugar no cerimonial judiciário que deve trazer à luz a verdade do crime. Desse modo, a punição do corpo serviria ao povo como um alerta para não cometer crimes, pois seria punido do mesmo modo, e também como respeito ao poder do rei, que poderia então punir violando até mesmo as leis vigentes, um exemplo de matar quem havia cometido o próprio assassinato. Como vimos, os castigos e execuções ocorriam de forma diretamente física e explícita ao público. Conforme Foucault, ocorreram transformações que acarretaram no desaparecimento dos suplícios e a supressão do espetáculo punitivo. Assim, veremos qual passou a ser o novo objeto de punição e como se deu esse processo de mudança do modo de agir pelas autoridades. A forma mais usual de punição na modernidade foi a prisão. Nesse sentido, o corpo deixa de ser objeto punido e passa a permanecer em uma posição de instrumento, ou seja, de intermediário na punição. Isso porque a prisão, que intervém de certa maneira no corpo pelo seu enclausuramento, visa algo maior que esse, a liberdade, que pode ser considerada um direito ou um bem. Dessa forma, o castigo carcerário pune a alma do desviante. Ela não atinge tanto um corpo real, mas um sujeito jurídico, detentor de direitos subjetivos. Por esse motivo, conforme expõe Foucault, o ato de julgar os criminosos torna-se uma tarefa muito mais ardilosa, em que passam a existir todo um conjunto de julgamentos que ganham complexidade na subjetividade do sujeito analisado. É por esse motivo também que o autor diz, abre aspas, o juiz de nossos dias, magistrado ou jurado, faz outra coisa bem diferente de julgar, fecha aspas. É notório que na sua conotação, julgar é um ato meramente mecânico, que não engloba a punição que atinge a alma do criminoso. Sendo assim, a mudança de punir através de suplícios para punir por meio da prisão se deu porque a punição pouco a pouco deixou de ser uma cena, e tudo que pudesse implicar de espetáculo desde então tinha um cunho negativo. E como as funções da cerimônia penal deixavam pouco a pouco de ser compreendidas, ficou a suspeita de que aqueles ritos eram iguais ao crime, ou até mesmo ultrapassavam em selvageria, acostumando os espectadores a uma ferocidade de que todos queriam vê-los afastados, mostrando a frequência dos crimes, fazendo o carrasco se parecer com o criminoso, os juízes aos assassinos, invertendo no último momento os papéis, fazendo do supliciado um objeto de piedade e de admiração. A punição vai se tornando, assim, a parte mais velada do processo penal. A certeza de ser punido é que deve desviar o homem do crime, e não mais o terrível teatro. Desaparece, em princípios do século XIX, o grande espetáculo da punição física. O corpo supliciado é escamoteado, exclui-se do castigo a encenação da dor. Entramos na época da sobriedade punitiva. Fica claro, ao longo da obra, a importância de se compreender como era estruturada essa forma de retribuição com violência. Para o autor, o discurso que justificava o suplício era separado da função que realmente implicava.
Dessa forma, Foucault descreve uma importante relação entre a ação punitiva e o exercício de poder na Idade Média. Essa relação se dava pois o corpo do condenado possuía estatuto jurídico e o rei ordenava que houvesse o cerimonial de sanção, impondo todo um discurso teórico não para fundamentar o mais poder que afetava a pessoa do soberano, mas para codificar o menos poder que marca os que são submetidos a uma punição. A forma secreta e escrita que o processo ocorria confere o princípio de que, em matéria criminal, a verdade era para o soberano e seus juízes um direito absoluto e um poder exclusivo. É suposto que esse procedimento tinha por origem o medo dos tumultos, das gritarias e das aclamações que o povo normalmente fazia, além do medo da desordem, da violência e da impetuosidade contra as partes, e talvez até mesmo contra os juízes. O rei queria mostrar com isso que a força soberana de que se origina o direito de punir não pode, em caso algum, pertencer à multidão. Nesse sentido, diante da justiça do soberano, todas as vozes devem se calar. Além disso, interrogatórios e confissões ancoravam-se à violência contra suspeitos e acusados, implicando em uma série de funções para o processo penal. O interrogatório se dava por dois grandes meios que eram utilizados para se obter a confissão. O primeiro, o juramento, é algo que se pede ao acusado antes do interrogatório. Ameaça, portanto, de mentir diante da justiça dos homens e diante da justiça de Deus, e, ao mesmo tempo, ato ritual de compromisso. A segunda ferramenta era a tortura, uma violência física que servia para arrancar uma verdade que, de qualquer maneira, para valer como prova, tinha de ser em seguida repetida diante dos juízes, a título de confissão, que seria, na teoria, espontânea. A demonstração escrita do processo precisa de um correlato oral. O interrogatório desempenha o papel de parceiro voluntário, em que se trata de produzir a verdade por um mecanismo de dois elementos: o do inquérito, conduzido em segredo pela autoridade judiciária, e o do ato realizado ritualmente pelo acusado. O corpo do acusado, corpo que fala e, se necessário, sofre, serve de engrenagem aos dois mecanismos. Seu papel era suplicar para encontrar a verdade. Mas o interrogatório não é uma maneira de arrancar a verdade a qualquer preço. Trata-se de uma prática regulamentada que obedece a um procedimento bem definido, com momentos, durações e intervenções do magistrado que interroga. A confissão tinha grande importância para o processo do tipo inquisitorial, porque ela era uma prova tão forte que quase não tinha necessidade de buscar outros fatos e indícios, desobrigando o acusador em fornecer outros tipos de prova. Ela era uma afirmação oral do acusado sobre as informações escritas produzidas pelo acusador, e é por isso que ela tinha tanta importância. Nesse sentido, por ser quase uma transação, a confissão é cercada de algumas formalidades e garantias, exigindo que ela seja de certa forma espontânea. Mas a confissão sozinha não levava a uma condenação, pois já teve indivíduos que confessaram um crime que nunca cometeram, e por esse motivo, apesar de ser uma prova mais forte, a confissão necessita ainda de outros indícios suplementares para que leve a uma condenação, configurando, portanto, uma das suas ambiguidades. Além disso, devido à sua característica forte, a confissão era obtida muitas vezes por meio da tortura, e por esse motivo tornava ambígua a característica espontânea da afirmação oral, visto que havia influência ali das agressões físicas sofridas pelo acusado. Essas ambiguidades explicam os meios que o direito criminal clássico usa para obtê-la, que era um juramento antes da confissão, um compromisso com a justiça dos homens e com Deus, e a própria tortura. É importante salientar que, conforme Foucault, no processo punitivo dos suplícios, o principal personagem é o povo. Sua participação e presença são requisitos para que o evento aconteça. As pessoas deviam não só ter consciência do fato, como também precisavam ver o exercício punitivo, pois era necessário que tivessem medo. Além disso, o monarca podia utilizar de seus próprios súditos que participassem do ato e o ajudassem a vingar-se de seus inimigos, sendo testemunhas do cumprimento da pena e, até certo ponto, tomando parte nela, como o apedrejamento do culpado, por exemplo. Entretanto, também houve momentos em que o povo revoltou-se contra punições consideradas injustas, voltando-se contra os carrascos e executadores, contrariando, perturbando e desorganizando o ritual dos suplícios. Por fim, na primeira parte de seu livro crítico sobre o sistema penal entre os séculos XVII e XIX, aborda o problema da institucionalização do poder de forma que ele se funde ao sistema penal, usando dele como forma de controle social, através do terror psicológico sobre sentenciados, ações mais políticas do que judiciais. Assim sendo, Foucault faz o uso do argumento de dano social e humanitário, a institucionalização das ações e torturas como forma punitivista.